A ideia é o seguinte: aparentemente é um vídeo falando sobre regrinhas matemáticas e como elas estão destruindo o ensino de matemática. É um vídeo que foi longe, foi bem longe, dado o histórico do canal onde o vídeo foi postado. E aparentemente furou algumas bolhas. Talvez, não sei, né? Fez um vídeo de um professor explicando basicamente sobre regrinhas mágicas. Eu lembro que o Edson, mano. O Edson, aqui ó. Pera. Matemática com Edson. Nossa, Edson é complicado, né? Enfim, acho que ele fez um vídeo reagindo a esse conteúdo, regrinhas. Aqui, ó. Pare de acreditar nesses mantras matemáticos ridículos. Dá até de ver o vídeo do Edson, na verdade. Ver o vídeo do Edson. Não, reagir ao vídeo do Edson, reagindo ao vídeo que o Edson reagiu. Nossa, olha eu aqui nos recomendados. Olha que beleza, né? Mas enfim, eu vou no vídeo original. Eu assisti isso aqui e let's go, né? Bora. Fala, galera! Oi. Já que estamos voltando... Ele foi julgado por ser careca. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Na outra live disseram, não, não coloca o vídeo, que é careca. Isso aí é maldade, pô. Isso aí é julgamento. Vamos começar do princípio. Gente, eu tenho um filho de 21 anos que estudou em colégio particular, né, boa parte do ensino médio, fundamental e médio, né, em Florianópolis, né, então uma capital rica. E, mesmo assim, recentemente ele me diz, pai, tu foi o único professor que me falou do princípio da igualdade. Eu quero acreditar que ele pode estar, só pode estar delirando a criança, né? Mas não, conversando com outros colegas e conversando com outros estudantes, isso é o padrão. Cara, isso é tão grave, gente, é tão grave que a gente tem que resolver isso. O pai que detecta que o filho está operando uma igualdade, né, sem a consciência do princípio da igualdade, isso é uma coisa grave, é que nem tá aprendendo a falar inglês errado, é que nem tá aprendendo a língua portuguesa de forma torta. Né? Cara, isso pode gerar tanta confusão inútil, mas tanta confusão inútil. Tipo, imagina, sei lá, você tem 5 meios menos 1. Isso aqui é igual a x mais 2. Aí você quer passar o meio pro outro lado. Pô, você teria que multiplicar todo mundo, né? Multiplicar a galera toda, multiplicar um lado e multiplicar o outro. Aí fazer a distributiva. Só que... Tá, mas e a regra supostamente não era jogar pro outro lado? E aí fica como? Como que eu jogo pro outro lado? Ah, mas nesse caso não joga pro outro lado. Nesse caso você multiplica o outro cara também. Ah não, mas teria que igualar outra... Pô, cara. É tipo, você vai colocando uns remendo em cima de remendo em cima de remendo, cara. Pô. Enfim, bora ver. Isso vai ter consequência primeiro né, na vontade de aprender matemática, porque quem é que gosta de aprender uma coisa que não faz sentido, que não tem nexo? Cara, sim, sim, velho. Sim, sim, sim. Tem o livro do José Mário Chaves, ele comenta sobre alguns estudos. E é bem legal, cara, na medida em que, tipo, ele fala sobre a questão da curva do esquecimento de Ebbinghaus, né? E tem aquela coisa de, depois de tanto tempo, você esquece aquela informação. Só que uma coisa que a galera esquece da curva de Ebbinghaus é que o maluco fez a curva com sílabas aleatórias. Então o cara pegou uma sílaba Kai, Shoi, uns negócios assim, e simplesmente jogou lá, sabe? K, aí tem que lembrar K, C-A, né? Só jogou lá e não faz nenhum sentido. Se fizerem, como fizeram, estudos com outras coisas que possuem sim um sentido, é mais fácil de você lembrar quando tem um sentido envolvido. Então a curva de Ebbinghaus, ela, beleza, pode funcionar para sílabas aleatórias. Mas, pô, seria tão mais efetivo se aquilo tivesse um sentido, sabe? Aquela coisa do... Eu vou mostrar uma decoreba que eu inventei na época que eu usava química, né? Tautologia, função, metameria, cadeia e posição. Uma má ordem para situação de isomeria. Cara, vocês me perdoem, já esqueci tudo de química, né? Mas eu lembro disso daí, por quê? Tô feliz, matei o Carlão na porrada. Eu inventei essa. Aí o T, tautomeria, F, função, M, metameria, C, cadeia e P, posição, né? Então, enfim, é outra vibe, tá ligado? Outra vibe. Se eu tivesse decorado isso aí sem nenhum sentido,
poxa, não ia ser tão efetivo, né? Então já tô concordando total, cara. Eu acho um absurdo também, velho. Eu acho um absurdo. Você não ensinar pra pessoa que o que você faz de um lado, você faz do outro. É tão intuitivo, cara. Tão intuitivo. Tem essa mão, pra essa mão ser igual a essa mão, tá? São iguais. Faz um risco nessa, pra essa outra ficar igual, faz um risco também, mano. Pô, cara, é tão simples a ideia, tá ligado? Tão fundamental, sabe? Tão bonita, profunda. Profundo nem tanto, né? Não precisa nem colocar como profundo, mas é tão interessante como o alicerce da matemática vem em grande parte desses preceitos, né? Mas enfim, pulam, aí coloca a regrinha de jogar pro outro lado, aí vai um negócio bizonho, assim, uma mistureba de coisa maluca. Enfim. Né? Então, o professor O que você tem contra o Carlão? Longa história, cara. Longa história. Boa noite, Lívia. que trabalha sem explicitar o princípio da igualdade, não dá para perdoar, meu amor. Não dá. Então, colega, nós precisamos fazer um movimento nesse país para salvar as almas desses nossos brasileirinhos que tem que saber matemática honesta. Vamos Cara, ajudar. assim, sinceramente, eu acho que se eu precisasse aprender matemática, igual me ensinaram na escola, de joga pro outro lado, de segue regrinha, eu ia achar muito chato matemática. Ai, cara, eu adoro matemática. Eu acho matemática muito, muito, muito maneiro, tá ligado? Mas se fosse isso, velho, se fosse isso, ia ser tão chato. Na minha opinião, tá? Não sei de vocês, mas se tivesse que aprender desse jeito, acho que pra mim não ia dar, não. Dá, pô. Então vamos lá, galerinha. Olha só, já passou o ódio. Princípio da igualdade. Eu pensava que ele Princípio da escrevia igualdade igualdade. tudo no maiúsculo por causa do G. Vai não. Jezebel. Como é importante isso, gente? Então, olha só. Para alguns que estão doutrinados, né, nos mantras mágicos, pode doer e pode levar um tempo para tu corrigir isso em ti, tá? Eu mesmo quase neguei, quase mandei para e neguei e ia continuar a minha vidinha na ignorância. Por sorte, meus estudantes naquela época, tu vê, olha só, tava iniciando a carreira, né? Espalhando mentira por aí, e aí daqui a pouco meus estudantes novinhos me perguntando e já tinham me contado a verdade, daqui a pouco eu internalizei, né? E a vida foi me mostrando a importância de a gente trabalhar com verdade, com verdade. Então olha só. Eu me lembro de um podcast, Os Três Elementos. Deixa eu procurar aqui, pera lá, deixa eu abrir aqui. E é um podcast sobre, três elementos, prova da Terra esférica, um negócio assim, aonde eles falam, meu Deus, cadê? Três elementos, Terra plana, sei lá. Enfim, aqui é o homem que calculou a circunferência da Terra. Nossa, eu tinha esquecido que esse aqui era o título, né? É um vídeo onde eles falam sobre a metodologia que foi utilizada lá nos antigos gregos para poder calcular a circunferência da Terra. Tipo, desde aquela época, utilizando a questão das sombras e tudo mais. Cara, simplesmente muito interessante. E um debate que eles puxam. Eu gosto muito dos três elementos, tá? Só pra. Já tá meio claro. Um debate que eles puxam é a questão de que é muito maneiro que se saiba como o cara fez aquilo. Porque você pode questionar. Você vai pensar, meu, como que o cara chegou nessa conclusão? Você pode ver, descobrir o processo, cara. E assim, não é nem só pra matemática, dá de jogar pra outros campos, cara. Outros campos. Tipo, eu falei na live de ontem. Na live de ontem eu falei, gente, pega a meditação 1 e 2 do Descartes pra ler. Pra ver como ele chega no penso logo existo. E como ele chega nessa conclusão. Pô, tem um raciocínio, sabe? Uma construção. Não é jogado assim, não é decoreba, cara. Tem algo que faz com que isso chegue nisso aí. Artigo científico, cara, tem muito artigo que é ruim, mano. Tem muito artigo que tem metodologia ruim. Claro, tem umas tretas que são muito mais notáveis, mais grotescas. Tipo o caso daquele artigo sobre vacina causar autismo. Saiu uma revista grande da época, enfim, teve que ser retratado e tudo mais. Mas, tipo, é muito importante que você saiba a metodologia do estudo. Que aí você pode criticar, você pode falar, olha, essa metodologia aqui tem uma falha aqui, ó. Essa falha aqui pode ter implicado nesse resultado. Pô, acho isso muito relevante, tá ligado? Acho muito relevante. Meu vídeo falando sobre as notas de corte do BMAP,
Pô, eu mostrei o cálculo. Mostrei como que o negócio que calcula a faixa de corte hipotético. Mostrei tudo, assim. Tá lá, ó. Quer questionar? Tá aqui, ó. Esse aqui é o processo certinho. Certinho e tá aqui o porquê de eu chegar nesse resultado, de eu chegar nesse valor, sabe? Eu acho isso tão precioso. Quando você pula essa parte, parece que você perde uma parte relevante do núcleo da coisa. Parece que você perde, sabe? Algo muito importante, né? A Lívia falou no chat. Aprender matemática na escola não dá, os professores parecem que esquecem o princípio de realmente aprender e ensinam muito porcamente. Cara, não sei até que ponto deveria de culpar única e exclusivamente os professores, porque eu me pergunto, será que os professores aprenderam isso? Será que alguém ensinou isso pra eles? Alguém ensinou que é realmente assim que funciona? Tipo, não sei, né? Não sei, na verdade, a resposta dessa pergunta. Talvez pra uma parte significativa, sim. Talvez pra uma parte não tão significativa, não, né? Mas, enfim, não vou fazer a indução aqui. Yumi não ia gostar. Essas barrinhas aqui que foram inventadas modernamente, depois a gente pode fazer um vídeo mais sobre a história, que é bem legal também. Essas duas barrinhas aqui, elas querem dizer, né, que a coisa que eu escrevi aqui e a coisa que eu escrevi aqui são iguais. Não é isso? Muito tranquilo, né? Então observa que se eu tenho lá x igual a 3, não há mistério. A gente sabe carinha, o valor ó, carinha fofinha, ó, que fofo. Olha que fofo aqui, duas carinhas fofas, ó. Olha. daquela letrinha, né? Letrinha. Não julguem o cara por ser careca, chat, pelo amor de Deus, chat. Não aguento mais. É letrinha, porque se tu não souber operar com letras, tu atas minhas mãos, tanto na física, quanto na matemática, quanto na química, né? E a própria matemática, né? A parte algébrica da matemática, que é a parte, né, maior e mais importante no ensino médio ali na matemática, fica, né, comprometida. Então tu tem que saber mexer com uma igualdade envolvendo letrinhas. E não por mantras que te fazem errar toda hora, que não fazem sentido e que são difíceis eventualmente de decorar. Né? Tem que se basear naquilo que a gente já estudou de número, dos conhecimentos prévios que nós temos de número, e se não tivermos, retomaremos, né? Para poder conseguir brincar com isso aí. E aí, o que tu acha? Tu acha que se eu tenho uma igualdade e se eu escolho somar um número, né? Somar um número. Ele faz o 2 com lacinho, cara. Faz o 2 com lacinho. De um lado, tipo 2, se eu somar esse mesmo número, 2 do outro lado, né? Eu acho que essa igualdade continua honesta. Concordam comigo? Aí nós teríamos que 2 mais x é igual... Essa ideia talvez possa parecer muito abstrata. Eu gosto da ideia de mostrar com o exemplo, tipo... A questão de... minhas aulas, por exemplo, é assim, tá ligado? Tem, tipo... Um personagem de um lado é igual a um personagem do outro, aí você faz um risco nele e tem que fazer um risco no outro pra ficar igual, né? Que fica bem mais didático, mas não quer dizer que seja impossível ensinar dessa maneira. Né? A 5, uma obviedade até agora. Né? Até o jovem, até de repente o jovem que está, né, nos anos finais de fundamental, não deve ter nenhuma dificuldade para aceitar essa nossa conversa. Então tu vê... Talvez possa ser bem abstrato, assim, pro indivíduo pegando de primeira, assim, só no 6º ano, vai ver um X, assim, meu Deus, um X. Que realmente tem uma abstração muito grande envolvida, talvez a gente não pense nisso. Até a noção de número, ela é bem abstrata. Imagina a noção de um número que é um X, tá lá, mas não sei o que é o X, assim, mexer com o X, sabe? Talvez seja um pouco abstrato, mas dado a familiarização com a ideia, pô, vai que vai. Agora o professor poderia esconder a equação original, né, que ele usou de repente para fabricar a continha, que ele fornece lá para a galera. Resolvam essa equação. 2 mais x igual a 5. Né? Então, evidentemente, que a gente já sabe a resposta disso, e mesmo que eu não tivesse escrito a equação anterior, evidentemente, né, quem foi apresentado essa ideia não teria dificuldade de mentalmente perceber, tem que ser 3, 2 mais 3 igual a 5. O que eu estou discutindo nesse vídeo é o método que nós estamos ensinando os nossos jovens para usar. Qual foi o método que me ensinaram, que ensinaram para o meu filho, que ensinam para o mundo, pelo menos no meu mundinho, né?
meu mundinho. Espero que muitos colegas pelo Brasil afora nos comentários possam dizer aí, não, professor, eu sou honesto, eu trabalho honestamente aqui. O que explicam geralmente para os jovens, isso aí é até caso de estudo, já foi discutido isso, não sei como é que a gente não, né, lutou, é essa mágica aqui, ó, mais passa menos, mais passa menos. Ai, cara, isso dói. Vocês me perdoem, gente, mas. Não consigo. E para quem é muito observador, depois a gente pode discutir, né, que eu já tinha usado a propriedade comutativa na equação anterior. Mas, para quem está começando, deixa esse comentário para depois. Então, olha só, achamos a resposta, mais passa menos, um mantra, uma coisa falsa, ridícula, mais passa menos, tá multiplicando, passa dividindo, uma infantilização. As crianças já brincam o suficiente, cara, deixa a galera brincar fora da sala de aula. A gente precisa começar desde a eternidade a falar, olha galera, agora são alguns minutinhos que nós vamos respirar um pouco e vamos ser sério, e vamos falar coisa honesta. Não vamos ficar trabalhando com musiquinha o tempo inteiro, pô. Então, vamos acabar com essa porcaria. Mais passa menos é um delírio e tem que ser extirpado, porque me ferra. Agora tô dando física pra gurizada no ensino médio, vou trabalhar minha equaçãozinha, eles vêm com os mantras mágicos e saem errando. Coitados. Então, meus amores, como é que é mesmo que a gente resolve? Cara, gostei muito da didática desse cara, velho. Achei ele bem bacana. E você jogando os carecas. Foi mal, chat. Não vou lembrar, não vou esquecer disso aí, gente. Uma equação não. como essa, 2 mais x igual a 5, sem mantra, é desfazendo o que a gente fez na primeira etapa. Eu havia somado 2 em cada lado. Agora, eu vou somar menos 2. Eu vou somar... Outra ideia que pode parecer muito abstrata, a princípio, para um indivíduo que não tem familiaridade. Mas dada a familiaridade, somar vai menos que 2 vai. aqui Vai que vai. e vou somar menos 2 acolá. Professor, por que tu tá somando menos 2? Ué, porque eu quero eliminar esse 2 positivo que tinha ali. A gente tem que saber o que são as operações opostas, né? O oposto da adição é a subtração. Então, se eu quiser eliminar um 3, o que eu faço? Menos 3, 0. Se eu quiser eliminar um menos 5, mais 5, 0. Né? Então, claro que eu considero que o jovem ou adulto que esteja escutando esse, né, assistindo esse vídeo, ele conheça os números inteiros. Senão, não tem problema, a gente apresenta. Né? A gente tem que lembrar que educação é coisa séria e tem que ser um passo de cada vez, certo? Senão a galera daqui a pouco não consegue mais acompanhar e o professor tá sempre lá no verbo to be. Cara, parece um negócio, tipo, tão mais rico. Tá certo que esse exemplo é muito simples. Esse exemplo é tipo 2 mais x igual a 5, né? Mas até nesse exemplo parece ter um pensamento a mais. Você tem que pensar, tá, eu tenho que cortar esse 2 aqui. O que eu posso fazer dos dois lados? Assim, eu posso subtrair 2. Tem um pensamento que não parece existir no caso em que você joga pro outro lado. Vou jogar 2 pro outro lado aqui. Aí pronto, acabou. Seguir a regrinha de bolo. Tipo... Até no caso mais fundamental, assim, meio básico que ele passou, parece que o pensamento é mais refinado. A música da trigonometria me dá nos nervos. Eu não sou totalmente contra a musiquinha, gente. Porque algumas coisas são meio complicadas mesmo. Como é que... Um negócio, eu vou dar um exemplo pra vocês. Tabela periódica, pô. A ordem de eletronegatividade. Aí tem o jeito de lembrar. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pizza Hut temperada. É a ordem da eletronegatividade. Não tem muito o que fazer. Sinceramente, não acho que tenha muito o que fazer pra você lembrar esse negócio. Talvez tenha uma familiaridade muito grande com a tabela periódica. Você bater o olho e pensar, maneiro, pô, maneiro. Mas não parece algo tão trivial assim, né? Trivial no sentido de algo que você bate o olho e já lembra, sabe? Não entender outro sentido. Biologia tem muito disso, cara. Biologia, como é que você vai lembrar? Você não olha pra zoologia. Tá, os ocelos são as estruturas sensitivas dos plateumintos. Meu Deus! Como é que vai lembrar tanta coisa assim? Às vezes é relevante utilizar um musiquinha, dependendo do contexto. Mas quando tem a possibilidade de aprender de verdade o negócio, pô, parece fazer muito mais sentido aprender de verdade, sabe? Enfim.
Droga, eu concordei com o careca. Gapimap, se controla, cara! Se controla! Os carecas são legais, cara. Da matemática, não consegue ano após ano dar uma sequência e avançar. Então tu vê o princípio da igualdade, a única regra que o jovem tem que conhecer para trabalhar com uma igualdade é que ele tem que fazer a mesma operação em ambos os lados da igualdade, para a igualdade continuar uma igualdade. Olha que honesto, certo? Então era 2 mais x igual a 5. Essa era a igualdade que nos propuseram. Acreditem, isso é uma igualdade, está confirmado. E agora que eu somei menos 2 à esquerda e somei menos 2 à direita, faz sentido que essa igualdade continue honesta. Olha que verdade absoluta. Olha que coisa bonita. Aê! E factível de... Agora quero ver discordar do careca. Não quero ver ninguém discordando dele. A gente, em tese, né, apresentar para o jovem. E aí, menos 2 com mais 2, a gente já ensinou o que são os opostos, senão a gente rapidamente revisa, eles lembrarão. E a resposta do x é 5 menos 2, que é 3, que a gente já sabia, claro. O medo do cara que fala agora aqui para vocês é que vocês interpretem, dá no mesmo, operar a mesma coisa dos dois lados, ou vir com essa baboseira do mais passa menos. Cara, não dá no mesmo. Pega 5 meios menos 1 igual a x mais 3, vai jogar pro outro lado 2, assim. O exemplo que eu dei antes, né? Ou pelo menos semelhante. Fica bizonho mexer com esses casos que não são 2 mais x igual a 5, utilizando essas regrinhas, esses mantras sem sentido. Menos passa mais, tá multiplicando, passa dividindo, tá dividindo, passa multiplicando, ao quadrado passa raiz. Porra! Uma mentirada que não tem em livro nenhum, porque são operações que não existem, baseadas no além e que fazem os meus jovens errar. Eu estou há 22 anos dando aula e os meus jovens vêm com o mesmo defeito do ensino fundamental. Professor, colega, abandona, cara, se tu não for falar a verdade pro teu aluno. Chega, meu! Se não vier com tesão pra dar aula e falar a verdade pros nossos jovens, vai fazer outra coisa, irmão! O cara é muito bom, mano. Vai fazer outra coisa! Pra você, meu irmão que é apaixonado, vamos continuar que eu vou te provar claramente que se nós não trabalharmos nessa linha... Bora, quero que me prove. Bora, nós estamos rapaz. fazendo nossos jovens errar. E outra, é uma coisa inútil para a sociedade, pessoas que decoraram regras matemáticas que não fazem sentido e que eventualmente dão certo. Nossa, é meio forte, né? Inútil para a sociedade. Acho que é uma afirmação um pouco forte. Pessoas não são úteis. Serão engenheiros limitados. Serão físicos, químicos limitados do ponto de vista matemático, que é, evidentemente, né, a ciência base das ciências exatas aí. E da medicina, na época da estatística e do teu celular, né? Sem matemática teu celular não funciona. Então a gente tem que respeitar a matemática e tratar ela com honestidade, senão ela não tem grandes efeitos na nossa vida. Beleza? Então olha só, para mostrar que se a gente não usa o princípio da igualdade e, evidentemente, outras ideias matemáticas anteriormente apresentadas para o jovem dá ruim, é aquela velha ideia, né, de pegar uma equaçãozinha, tipo essa aqui, ó. Essa aqui, tô inventando agora, pode dar qualquer, né, coisa aqui, pronto, inventei agora essa equaçãozinha, coisa mais querida. E aí, como é que o jovem resolve mesmo? O jovem que opera através de mantras, ele canta lá, menos, passa, mais. Cara, imagina a pessoa pega e... sei lá, joga o 2 pro outro lado dividindo e fica x menos 3 igual a 7 meios. E tá multiplicando, passa, dividindo. E deu boa, raça, ó. X igual a 5. Poderíamos fazer a prova real. 2 vezes 5, 10. 10 menos 3, 7. 7 igual a 7. Uau! Funcionou, né? E eu tô te oferecendo uma ideia, talvez um pouco mais desconfortável, principalmente para aqueles, né, que só foram enganados até agora, né? E depois eu posso contar num vídeo menos técnico, né, uma passagem que eu já até contei em outros momentos da minha vida, que foi quando me apresentaram de forma, né, acachapante essa ideia. Bom, o que eu estou te oferecendo é que a gente poderia
somar 3 em ambos os lados da equação, né? Então a igualdade continuaria uma igualdade e eu eliminaria esse 3 aqui, que daria o mesmo efeito, né? Do mais passa menos, do menos passa mais. E depois eu ofereceria a ideia, quando nós estivéssemos nessa equação aqui, ó, de dividir por 2 ambos os lados. Ó. Dividir por 2 ambos os lados, x igual a 5, né? Que é uma operação honesta. Enquanto está multiplicando, passa dividindo, um mantra falso. Beleza? Bom, para provar a falsidade deste mantra, aí vem mais mentira, meus amores, vem mais mentira. Vem um negócio que é o seguinte, ó. Professor, tá multiplicando, passa dividindo, né? O jovem em algum momento... Ah, ele fez. He did it. Meu Deus. Ó, chat, um homem sem careca é um homem sem história. Isso, né? Já que a gente trata ele como bobo, já que a gente engana ele desde que ele é novinho, fazendo... Cara, ele realmente passou dividindo o negócio. Ele aprendeu uma matemática estorto, a gente vai estar multiplicando, passa dividindo. Aí o que a galera fala? O que me falaram? Não, é porque tem outro número aqui somando, subtraindo, aí não pode. Aí você começa a misturar o negócio com um remendo em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Aí não pode. É uma mentira pra tampar outra. E começa a virar um caminhão, uma bola de neve de mentirada. Mentirada! Indefensável, pai! Indefensável, mãe! Não podemos deixar os nossos jovens serem enganados. Não podemos, não podemos. Então tu vê, pra provar que é uma babaquice dizer que, tá multiplicando, passa dividindo. Ou, não pode, agora não pode. Pode sim. Tu pode pegar o número que tu quiser e dividir ambos os lados. Eu vou dividir por pi. Divida! Por pi, meu pi mentioned. Certo! Tá certo. O sorrisinho. Só que foi uma ideia infeliz dividir por pi. Eu vou não parece muito, sabe, útil. Dividir por 2. Me parece mais interessante dividir por 2. E 2x dividido por 2 é x. Menos 3 dividido por 2 é menos 1,5. E 7 dividido por 2 é 3,5. E somando 1,5 em ambos os lados, uou! Cinema. Nossa, eu tô meio desenquadrado, né? Deixa eu voltar pra cá. Pronto. Retornei. Bora. Mesma coisa! Tá vendo como é bom trabalhar com verdade para não precisar ficar contando uma mentira para tampar outra? Então, gente, eu não aguento mais chegar com jovens com a mente destruída por mentiras ilógicas. Custa falar a verdade, tá ou não tá no currículo, pô? E o objetivo do professor é só passar pra frente quando a gente viu, né? Pô, pelo menos essa parte aqui já foi, né? Porque, pô, quando eu recebo o jovem mesmo no primeiro ensino médio, já arrebentado, o cara fica tentando salvar aquela alma, mas poucas almas são salvas no final das contas. A gente sabe disso, as estatísticas estão aí, não deixam mentir. Sacou? Então, o jovem só precisa saber uma regra para trabalhar com igualdade. Tudo que eu faço à esquerda, eu faço à direita e faço no todo, respeitando as propriedades distributiva, né, comutativa, evidentemente, as propriedades todas. Mas é muito melhor tu falar essa uma regra, né, e ele se apoiar nesta verdade, do que tu ficar enfiando regra idiota, inexistente, falsa na cabeça da gurizada. E aí, tamo junto, professor? Ou vão frouxar? Comenta, malha o doente aí do ar-condicionado. Beijo! Valeu, cara, valeu. Muito maneiro o seu vídeo, muito maneiro. Curti bastante. Vou fazer o seguinte, ó. Pão! Likezinho maroto. Eu lembrei de uma questão da UBMAP, gente, que é uma questão onde você tinha uma fração, aí você somava 40 e subtraía 40 em cima. Beleza, vai somar zero praticamente, não muda nada, né? E aí depois com isso, a questão virava uma questão que você conseguia comprimir o negócio, virava um produto notável, e aí conseguia cortar alguns caras. Tipo, é uma sacada que parece muito... Cara, eu não sei nem se é possível você ter uma sacada dessas decorando regrinha. Não sei se é possível você conseguir compreender ideias com uma complexidade maior
do que 2x menos 3 igual a 7, simplesmente seguindo essa questão de decorar essas regras que não fazem tanto sentido, não parecem ser, de fato, a maneira mais prudente de explicar alguma coisa. Enfim, gente, eu gostei da aula do cara, gostei da aula do cara. E parece uma aula com, digamos, personalidade, sabe? Parece uma aula que você olha e pensa, pô, da hora. Tipo, o cara tem um jeito icônico de explicar o negócio. Eu particularmente gosto bastante de indivíduos com individualidade. Olha só que curioso, né? O nome indivíduo já traz uma ideia de individualidade, mas não necessariamente. Tipo, a questão de trazer um aspecto seu, uma maneira sua de ser pra aula, pelo menos é algo que me interessa bastante. Pô, eu gostava muito de ver o Guizoli olhando pros vetores e falando, esse trem aqui, esse cara aqui, pega esse cara, junta aqui esse cara no outro aqui. Sei lá, eu acho muito maneiro. Pelo menos é algo que, pra mim, eu acho interessante, né? Muito bom esse careca, amei ele. Somos todos fãs do careca. Olha só, o careca da carinha fofa, pô. Ó, ó. Droga. Aqui, ó a carinha fofa, ó. Ó a carinha fofa. É uma fofura. Olha, tem duas carinhas fofas aqui. Enfim, saí do careca agora. Saí do careca.